Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu resolvi dar uma pausa aqui na postagem dos vídeos da minissérie que eu tô fazendo de documentários e tal sobre os maiores nacionalistas da história do Brasil. O último foi sobre Getúlio Vargas, o próximo vai ser sobre o Plínio Salgado, mas eu vou dar uma pausa só por enquanto, porque eu quero falar um pouco agora sobre o debate que eu tive com o Fábio Luiz no canal Em Defesa da Fé Cristã, o canal do Jadson Barbosa, né? Ele é muito conhecido e tal, já participou de vários debates e tal, e quem mediou no nosso debate foi o Alexandre Galvão, também é bem conhecido, ele já debateu contra o Biólogo Henrique, contra o David Ribeiro, contra vários outros ateus aí, contra vários outros naturalistas como um todo. E eu fui chamado, né, pro debate lá no canal dele. E eu espero que vocês tenham assistido, porque foi bem divertido. Foi meu primeiro debate assim no estilo formal e tal. Eu gostei bastante, foi uma ótima experiência. Eu queria fazer aqui alguns comentários, e por isso que eu falei que eu vou dar uma pausa, porque o meu objetivo no começo era realmente postar um vídeo atrás do outro, né, dessa minissérie. Mas eu vou dar só aqui uma pausa só para eu comentar sobre esse debate que teve. Vou deixar o link dele nos comentários fixado para vocês assistirem, caso vocês não tenham visto. E eu tô até pensando em fazer uma seleção de melhores momentos, talvez. Quem sabe eu faça, né? Acho que vai ser bom isso. Acho que vai ser legal. E esse vídeo está um pouco atrasado, né? Porque o debate foi no sábado. Então já era pra ter postado ele há um tempinho, mas eu acabei só resolvendo postar hoje, porque essa minha última semana foi um pouco corrida, porque eu tive várias coisas, né, pra se fazer. E, na verdade, eu ainda não tô bem de férias, né, eu tô de semi-férias, porque ainda falta uma prova pra eu fazer, que vai ser uma prova substitutiva, enfim. Então acho que quando realmente for entrar de férias mesmo, eu vou ficar mais livre e tal pra postar os vídeos, porque eles estão agora levando um pouco mais tempo pra fazer. Mas, enfim, tô enrolando muito, eu queria mesmo comentar sobre o debate que teve, fazer alguns pontos aqui pra se comentar. Bem, o Fábio Luiz, que ele já apareceu em vários vídeos do canal do Antônio Miranda, que eu acho que qualquer um que vê meu canal, né, conhece ele, porque ele é um ateu muito famoso aqui do Brasil, já atua na internet brasileira há muitos e muitos anos, já debateu contra várias pessoas e tal. E o Fábio Luiz, ele é amigo do Antônio Miranda, já apareceu várias vezes no canal dele e tem uma forma de pensamento muito parecida com a dele, né? A gente acabou debatendo, no qual eu me apresentei, né, pra ele, porque ele não me conhecia ainda. Eu me apresentei pra ele como um tomista, como um teísta clássico. E eu basicamente apresentei, né, durante o debate a primeira via e a quarta via, e também mostrei um argumento a favor da veracidade do cristianismo, né? Então eu mostrei os vários acertos da Bíblia, enfim, esses foram os principais argumentos que eu trouxe durante o debate. Só que o debate, ele foi bem pouco formal, porque foi muito mais um debate livre, porque ficava um interrompendo o outro, para ser sincero, do que realmente um debate mais formal, mais calmo. Realmente teve muita troca, assim, de ideias e tal, de respostas imediatas e tal. Um falava, o outro respondia na hora. Não foi uma coisa muito bem formal, assim, como eu achei que ia ser. E eu acho que a principal coisa que eu tenho para comentar aqui é o fato de que o Fábio, ele acabou desviando muito das minhas perguntas. Muito, muito, muito. Porque, veja, um exemplo. Eu perguntei da primeira via para ele, ele partiu pro argumento do relojoeiro. Que eu nem, assim, eu não falei nada sobre esse argumento lá, e ele só me perguntou o que eu achava dele. Ou seja, eu fiz uma pergunta e ele me respondeu com uma outra pergunta. E eu falei pra ele, olha, eu acho um argumento razoável, mas eu prefiro mesmo as 5 vias para se provar a existência de Deus. O foco aqui é a primeira, né, que foi a primeira pergunta que eu fiz. Aí ele acabou desviando lá e tal, e ele disse no começo do debate que ele não era um cientificista. Só que ao responder a primeira via, o que o Fábio falou? Ele falou que São Tomás de Aquino estava errado porque ele não verificou toda a realidade para ver
que todo o que é movido por um outro. Então isso é uma retórica cientificista, mas ele não percebeu. E eu comentei isso com ele na hora, mas acho que ele acabou negando, enfim. Mas isso é nada mais, nada menos do que uma visão de mundo epistemológica do ponto de vista do cientificismo. Dele achar que você precisa verificar empiricamente a realidade para ver realmente a verdade por trás de todas as coisas. Ou seja, para ele, qualquer verdade é uma verdade verificacional. Então, ele é sim um cientificista, mesmo que ele não saiba disso. Ele também acabou falando que ele não parte de um naturalismo metafísico, embora todo naturalismo seja uma visão metafísica do mundo. Esse café está quase acabando. Porque tem muitas pessoas, né, que... Agora acabou. Tem muitas pessoas que confundem, achando que metafísica é o estudo do que está além do mundo físico. Não é exatamente isso. Metafísica mesmo é o estudo do ente enquanto ente, do fundamento último da realidade. Então, a gente pode falar que a metafísica é o estudo do todo, de todas as coisas, da essência por trás da realidade. A gente pode tranquilamente definir ela assim. Mas o Fábio, pelo que eu vejo, ele acha que metafísica é algo sobrenatural, é você estudar o que está para além da matéria. Não é bem isso, não. Claro que tem algumas coisas dentro da metafísica que parte para uma visão de além da matéria, mas isso é uma visão metafísica teísta. Você pode ser sim um ateu, você pode ser sim um naturalista e ter uma visão metafísica. Por quê? Porque metafísica não é o que está para além do físico, é o fundamento último da realidade. Se na sua visão metafísica o fundamento último da realidade é a matéria, é o natural, você tem que justificar isso. Mas lembra, a sua justificativa vai ser falando em termos metafísicos. E eu acho que o Fábio não entendeu muito bem isso. Então, basicamente foi esse o ponto central, que ele acabou desviando muito das minhas perguntas e que ele não entendeu muito bem o que seria metafísica, dele achar que ele, por ser um naturalista, ele não poderia falar em termos metafísicos. Outra coisa também que ele falou, né, que ele acabou falando isso de São Tomás de Aquino, de que, não, porque ele não verificou toda a realidade, ou seja, ele está partindo de uma ótica, de uma retórica cientificista. Além dele falar isso sobre São Tomás de Aquino, eu também comentei com ele que isso não é um argumento só de Aquino, também é um argumento do Aristóteles. Aristóteles ele também fala do primeiro motor imóvel lá na metafísica dele, na obra dele chamada de Metafísica. E aí ele foi para uma outra coisa, ele começou a falar sobre a física aristotélica e o porquê que ela estava errada, que ele falou sobre as esferas cristalinas, ele falou isso o debate inteiro. E foi o que junto comigo, né, também foi o que o Galvão falou, que não é porque Aristóteles errou em uma coisa que ele vai estar errado em todas as outras. Se ele errou na física, não quer dizer que ele errou na metafísica. A metafísica de Aristóteles continua perfeita. Agora, se ele errou em termos de ciências naturais, ok, mas é o que eu falei, no debate, é por conta dos recursos limitados da época. Porque para você se falar em ciências naturais, depende de vários recursos tecnológicos que na época eram extremamente escassos. Agora, quando você vai falar de metafísica e de filosofia como um todo, o recurso que você tem é especialmente os seus sentidos e o seu intelecto. Então é a teoria da abstração aristotélica de você observar o mundo e você abstrair coisas dele através dos fantasmas, enfim, que é a ação do intelecto agente. Então essa é a visão epistemológica aristotélica de como que nós conhecemos o mundo. E dado o fato de que os nossos sentidos e nosso intelecto continuam os mesmos desde a época da Grécia Antiga, porque a nossa alma não muda, ou seja, as nossas potências continuam as mesmas, então tudo aquilo que foi dito na Grécia Antiga continua válido até os dias de hoje, em termos de filosofia. Agora, em termos de ciências naturais, pode sim mudar, e eu concordei com ele com isso, mas ele ficou focando muito nas ciências naturais de Aristóteles, como que ele errou nisso, e por causa disso, segundo ele, ele seria um selvagem, seria um ignorante, enfim, porque ele errou nisso. Então, eu acho que foi basicamente isso o que eu posso comentar aqui. Foi uma confusão inacreditável de termos. Outra coisa também que ele falou foi sobre a criação do homem, né? Que ele disse que nós, os teístas, não podemos ao mesmo tempo acreditar que Deus criou uma coisa e ao mesmo tempo também acreditar que pode surgir coisa naturalmente. Mas o que ele não entendeu é que tem uma diferença da ideia da coisa e da coisa singular. A ideia da coisa foi criada diretamente por Deus. E
E ele, inclusive, deu um exemplo muito bom disso. Adão e Eva. Adão e Eva foram criados diretamente por Deus. Por quê? Porque não tinha nenhum ser humano antes deles. Então era necessário Deus criar o primeiro ser humano para depois surgir vários outros naturalmente. E eu expliquei para ele. Naturalmente, no ser humano, surge o corpo, mas a alma é criada por Deus. Eu mostrei claramente isso para ele e acho que ele não entendeu nenhuma vez, infelizmente. Aí ele deu o exemplo da flor, né? E eu tentei falar para ele, cara, tem uma diferença da ideia de flor e da flor singular. A ideia de flor foi criada por Deus, existe na mente de Deus, e ele conhece todos os futuros contingentes, todas as flores que vão surgir, que já surgiram e que existem atualmente. Ele conhece perfeitamente todas, porque ele é eterno, porque ele é infinito, enfim. Mas ele criou as primeiras flores e dessas podem muito bem surgir outras. Mas ele não entendeu isso. E eu tentei explicar para ele porque não tinha contradição nenhuma nisso. Eu também, assim, uma coisa que eu esqueci, infelizmente, foi que eu não falei para ele sobre as 4 causas aristotélicas, porque eu comentei tanto sobre Aristóteles que eu até esqueci de falar sobre isso. Aristóteles, e aí junto com isso Santo Tomás de Aquino, deixam claro que tem diferença de 4 causas. A primeira causa eficiente é Deus, e também ele é a causa final por excelência. Agora tem a causa material, tem a causa formal, que não necessariamente tem a ver com ele, que surge também naturalmente. Não tem nenhuma contradição no criacionismo de Deus criar as coisas, com o fato de que tem coisas que surgem naturalmente. Eu deixei a escola pra ele, mas ele estava querendo impor uma camisa à força comigo. Tipo assim, não, você crê nisso, você defende isso. E eu falei várias vezes, não, cara, eu não acredito, eu não defendo isso. Não, você defende. Não, eu não defendo. Não, você defende. Sabe? Aí ficou esse joguinho aí. Então acho que é isso, basicamente, o que eu tenho pra comentar. Eu posso falar também de outras coisas, mas agora eu não tô muito bem me lembrando, porque esse vídeo aqui tá sendo muito no improviso. Mas eu acho que é isso. Acho que o café acabou também. Acabou. Basicamente, eu acho que é isso que eu tenho pra comentar. No futuro, eu vou querer participar, sim, de outros debates, mas acho que eu vou querer agora, talvez, com outra pessoa, não sei com quem. Quem sabe algum dia eu faço de novo com o Fábio. Ainda vou pensar nisso. Então, acho que é basicamente o que eu tenho pra comentar. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, por favor, assistam o vídeo lá, né? Porque eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do debate. Acho que basicamente é isso. Valeu, falou, até a próxima.